Olá, alunos do oitavo ano, seja bem-vindo a mais uma aula de História. Sou o professor Franciberto e estarei com você aqui nessa tarde para estudarmos algumas questões históricas. Hoje a gente vai iniciar um novo tema que se iniciou no finalzinho do século XVII e se aprofundou no século XVIII, na Europa. É a Era do Iluminismo, certo? Alguém já ouviu falar em Iluminismo? Pois bem, o Iluminismo foi um movimento de pensamentos idealizado por filósofos e pensadores do século XVIII na Europa. E o que era o objetivo principal desses pensadores? Estava finalizando o antigo regime, né, que a gente já viu que no século XVII o antigo regime na Inglaterra chegou ao final, e esses pensadores começaram a elaborar pensamentos que iam além de receber informações da alta nobreza, da Igreja Católica, e começaram a formular pensamentos que se utilizam da razão. Ou seja, iluminismo quer dizer clarear, colocar luz aos fatos. Então, esses pensadores começaram a questionar o antigo regime, questionar o poder absoluto do rei. Então, os pensadores iluministas, eles agiam conforme a razão. Eles diziam que tudo tem que ter uma razão para acontecer. Então eles criticavam muito a forma como era dividida a sociedade naquela época, que naquela época as classes sociais lá na Europa eram unicamente o clero, a nobreza e a plebe. O clero, formado os altos líderes da igreja, a nobreza, que existiam os reis, os governantes e seus familiares, e a plebe, que era todas as outras classes sociais, que esses eram a base da sociedade europeia e até de outros lugares naquela época. Então, era uma sociedade que não tinha como alguém da plebe se tornar um nobre, ou alguém que era plebeu se tornar alguém lá do clero. Então era uma sociedade que não existia, eles não tinham como algum indivíduo crescer na vida, como nós falamos nas nossas palavras de hoje. Ninguém conseguia crescer na vida naquela época. O iluminismo ele iniciou no finalzinho do século XVII e se aprofundou no século XVIII. O século XVIII ficou conhecido na historiografia como o século das luzes. E os pensadores iluministas, eles agiam muito no campo das ideias. Eles colocavam luz às ideias. Foi justamente nessa época que muitos pensamentos influenciaram a criação de leis até hoje. Os iluministas criticavam muito a forma de se dividir a sociedade, a forma de governar, criticavam muito a atuação da igreja naquela época. A igreja ela tinha muita influência na sociedade, e o que a igreja falava, as pessoas tinham que obedecer. O pensamento iluminista ele trouxe grandes transformações artísticas na parte das artes, na parte política, certo? Na parte da ciência também começou a se valorizar as questões conforme a razão, certo? E os pensadores iluministas, eles também eles defendiam a liberdade de expressão e o progresso científico também. A bandeira deles era tudo tinha que agir conforme a razão,
e o progresso científico e a liberdade de expressão. Naquela época, antes do iluminismo, não, que na época do iluminismo eles eram revolucionários. Então, as ideias dele eram contraditórias para os governantes da época, aqueles que comandavam a sociedade. Eles não queriam que o povo fosse esclarecido, sobre essas questões. A gente está aqui, o contexto do iluminismo, ele surgiu numa época em que a Média foi um período onde a sociedade viveu em plena escuridão na parte das ideias. Ninguém questionava o poder dos reis, todos eram subordinados ao alto clero, à nobreza, certo? Então, nesse século XVIII, começou a ter esse questionamento através desses pensadores. O que era que os pensadores iluministas mais criticavam? Pronto. Eles criticavam o antigo regime, eles criticavam o poder absoluto do rei, eles criticavam também a interferência da Igreja Católica nas questões religiosas. O povo não tinha liberdade religiosa naquela época. Os pensadores iluministas também criticavam a influência que o rei tinha na economia, ou seja, eles influenciavam a sociedade em geral. Então, a razão não tinha vez, era o que eles queriam, poder autoritário, poder absoluto queria, tinha que ser obedecido. Uma das críticas mais eloquentes dos iluministas era na questão política. Por quê? Porque estavam vivendo o final do antigo regime na Europa, mas os reis ainda tinham bastante poder naquela época. Os pensamentos iluministas, eles construíram uma sociedade moderna que influenciou os nossos dias atuais. Os iluministas questionavam muito o poder absoluto do rei, o antigo regime, onde a sociedade não tinha participação no governo. Um dos pensadores iluministas, Montesquieu, ele defendia a ideia que o poder dos governantes tinha que ser dividido em poder executivo, poder legislativo e judiciário. Esse é um legado que nós temos hoje desses pensamentos iluministas. A gente vive hoje em um país onde tem o poder executivo, que são representados pelos prefeitos, pelos governadores e os presidentes da República. A gente tem também o poder legislativo, que são representados pelos vereadores, deputados e senadores. E nós temos o judiciário, que são os juízes, as pessoas que cuidam da questão jurídica do país. Então, surgiu essa divisão nos poderes dos governantes com esses pensamentos iluministas. Então, o iluminismo, ele influenciou a sociedade atual hoje, a sociedade moderna. Se você parar para pensar, todas as questões sociais, políticas e econômicas têm um início com muita resistência. Naquela época, os governantes, os reis daqueles países lá da Europa, eles não queriam aceitar os pensamentos dos iluministas, mas com muita luta se conquistou, certo? Então, o que eu queria deixar para vocês hoje era esses assuntos. A gente pegou alguns tópicos principais. Falo a vocês que é muito importante vocês lerem o conteúdo do livro didático, porque aqui a gente não consegue falar todos os tópicos, não consegue esclarecer tudo, porque o tempo é curto, senão o vídeo vai ficar muito longo, vocês não vão querer me assistir, né? Mas a gente está vivendo também um momento atípico no mundo inteiro, que é essa pandemia do coronavírus. Espero que logo, logo passe, a gente possa se encontrar em sala de aula, sentir o aconchego da sala de aula, conhecer os alunos pessoalmente. Mas o que eu tenho a dizer a vocês é que aproveitem, pessoal.
Aproveitem esse tempo de estudo do fundamental, porque vocês vão utilizar isso para a vida inteira de vocês. A educação, ela transforma o ser humano, certo? O que eu tenho mais a dizer é uma boa tarde, espero que todos fiquem na paz e até a próxima sexta-feira, se assim Deus nos permitir.